Você já ouviu falar em maternidade intencional? Você acredita que esse conceito pode transformar a sua vida e a sua maternidade? Meu nome é Jamile Passos, sou mãe da Zoe, ela tem 2 anos, e eu vou compartilhar com vocês o que eu entendo e que defendo sobre essa maternidade intencional. Seja bem-vindo a esse canal, e aqui eu trago um pouco da nossa rotina como mãe, da minha trajetória, e um pouco da maternidade real, romântica, na verdade, da forma como eu vivo e como eu acredito. E espero que possa fazer sentido e te ajudar de alguma forma. Vamos trocar as nossas experiências juntas. E hoje eu vou falar sobre algo que queima muito forte no meu coração, que eu me esforço para vivenciar e que eu não escuto falar por aí. Então é um termo que Deus colocou no meu coração há 2 anos atrás, quando eu orava por de que forma que ele queria que eu compartilhasse a minha maternidade aqui com vocês. E foi como ele me deu a maternidade intencional, então ele trouxe ao meu coração ainda antes, lá em 2019, eu tive a oportunidade de levar uma pregação, de compartilhar uma palavra. E a palavra que Deus me deu na época, eu ainda não era mãe, ainda não tinha filhos, nem imaginava quando eu teria, foi sobre intencionalidade. Então, desde lá, o Senhor ele já vem trabalhando em intencionalidade comigo. E curiosamente, e o Senhor me fez lembrar nesse dia que ele me deu a maternidade intencional, é, nessa palavra que eu levei, eu falava exatamente sobre ser intencional e citava como exemplo de intencionalidade a vida das crianças, como Deus é intencional e como o inimigo tem sido intencional em tentar atacar as crianças. Então, quando ele me trouxe à memória essa pregação, testificou no meu coração aquilo que ele estava me entregando. Então, já se passaram algum tempo, né, quase 2 anos, de quando ele me entregou de quando ele me confiou esse projeto, e eu tenho ficado num tempo de casulo, tenho tentado outras formas de trazer aqui, mas essa semana passada, eu postei um vídeo aqui no canal que era o dia inicial oficialmente desse canal, e a partir de agora essa é a mensagem que eu vou trazer aqui pra vocês, que vou compartilhar como eu vivo a maternidade intencional, o que eu acredito, o que eu tenho estudado e de que forma o Senhor tem trazido ela pra minha vida, certo? Vou me apresentar pra você, meu nome é Jamile Passos, eu sou mãe da Zoe, ela tem 2 anos e 2 meses, e eu nunca quis ser mãe. Nunca sonhei em ser mãe. Tenho amigas que desde a nossa adolescência já sonhavam em ser mãe, já tinham nome pros filhos, mas essa não era uma verdade presente na minha vida, então meu sonho de adolescência era estudar, trabalhar, ter uma boa carreira e ter tudo que o dinheiro pudesse comprar. E ajudar minha mãe para que ela não pudesse, para que ela não dependesse do meu pai, porque era um negócio bem desafiador, porque ele tinha saído de casa, enfim. E assim eu fiz. Então eu me esforcei bastante, estudei, trabalhei, me formei, comprei casa, comprei carro e chegou uma hora que tipo assim, pronto, né? Atingi o topo já. E agora o que que acontece? Isso pode ser papo para um outro dia, mas eu vou focar aqui na maternidade. Então, nessa jornada, depois que meu pai saiu de casa, eu ajudei ativamente minha mãe com os meus irmãos, eles eram muito pequenos, a nossa diferença é de 9 anos, então eu já era bem maior, já tinha quase 12 anos e eles ainda tinham acabado de fazer 2 anos. E eu ajudei minha mãe muito com as crianças pequenas, são gêmeos, meus irmãos mais novos, então é, era um suporte. E à medida que eu fui crescendo, meu pai cada vez mais ausente. Já havia saído de casa oficialmente, mas aí demorava muito mais pra aparecer. Então éramos nós 4 ali, né? A nossa família, e eu ajudava muito a minha mãe. E esse desejo de estudar, trabalhar e ter uma grande carreira, acreditando que era uma profissão que salvaria a nossa família, foi ficando cada vez mais forte no meu coração, e a visão que eu tinha de casamento e de maternidade foi ficando mais distante, porque na minha cabeça da época, baseado na experiência que eu tive, ali no meu contexto familiar, aquele era o destino de um casamento. Então, para mim só fazia sentido estudar, trabalhar e me formar, estudar, me formar e trabalhar, nessa ordem, né? E ter uma grande carreira, porque se em algum momento da vida eu casasse e em um outro momento meu casamento não desse certo, eu não ficaria ali como eu vi minha mãe naquela situação. Muito desafiador, com 2 crianças pequenas, sem profissão e tal. E
Então eu concentrei toda a minha energia de adolescente nesse projeto de estudar, me formar e ajudar minha mãe com os meus irmãos. Logo, tudo isso criou uma grande barreira no meu coração, porque eu passei a acreditar que por ter participado ativamente da vida deles, né, do crescimento deles, da educação deles, sem ser mãe, sem entender nada de educação de filhos e com a ausência do meu pai, eu passei a acreditar que eu não precisaria ter filhos. Não era nem que eu não quisesse, era que eu não precisava, porque eu já tinha ajudado minha mãe com os meus irmãos desde nascidos, né, desde muito bebê. Então não fazia sentido. Eu já tinha passado toda a trajetória até eles na adolescência, vida adulta, enfim. Então isso foi ficando cada vez mais forte no meu coração. Era um diálogo interno que eu tinha e quanto mais eu repetia isso pra mim, mais forte isso ficava. Então ter filho não era um desejo meu, mas eu creio que era um sonho de Deus pra minha vida. Casei e já casada, eu acreditava que mais cedo ou mais tarde aconteceria, mas mesmo casada ainda não era um desejo. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração e foi transformando o meu coração. Eu acredito que Ele transformou o meu coração de um coração de pedra para um coração de carne. E Ele me colocou em lugares, em situações em que hoje eu entendo que Ele estava me preparando para esse tempo de mãe. E até que em 2022, em abril de 2022, eu estava grávida e o Senhor, assim, mudou completamente a minha vida, os meus olhos, o meu coração. Eu sempre amei crianças, mas o que eu acreditava era que eu não precisaria mais ter filhos, passar por todo esse processo da gravidez, do parto. Inclusive, tinha muito medo do parto, que também foi um outro tratar. E em 2022, no final do ano, minha filha nasceu e o Senhor começou a falar fortemente comigo. A gravidez toda foi uma experiência extremamente sobrenatural, o parto foi uma experiência sobrenatural e a maternidade tem sido uma experiência sobrenatural. Então, para começo de conversa, eu acredito que, gente, assim, isso não é uma verdade, não é o que eu estou dizendo, é como eu acredito, baseado na minha experiência, no que Deus fez na minha vida, de como Ele transformou um coração que não desejava ter filhos e de como está o meu coração hoje. E não é só pensando naquele meio que ditado popular de que assim, você não ama enquanto tá grávida, mas depois que nasce é um amor, dá trabalho, mas ama. Não, é de verdade, eu consigo perceber que é um coração transformado, graças a Ele. Então, assim, minha filha nasceu e o Senhor tem feito coisas, assim, grandiosas e poderosas. Ele tem me dado um olhar para a maternidade completamente fora da caixa. Por que eu considero fora da caixa e o que eu acredito ser maternidade intencional? Eu estudei muitas coisas ao longo da gestação, parto, principalmente o parto, e a educação, de certa forma, e depois que a minha filha nasceu, né, estudei bastante educação positiva, educação não violenta, educação respeitosa, porque são coisas que eu acredito que era como eu gostaria de educá-lo. Nós, né, eu falo eu, mas esse meu esposo, ele também parte desse princípio. Por experiência que eu vivi, por experiências de pessoas que eu tive a oportunidade de direcionar ao longo da minha jornada profissional. E eu percebi que os lugares em que eu estudava, os livros que eu estudava, eles falavam de coisas que fazem muito sentido, que eu acredito, que eu vivencio, que é autoconhecimento, que é inteligência emocional, entendendo que é como se a base da educação positiva e não violenta fosse exatamente isso. O indivíduo, os pais, eles se conhecem, eles conhecem as suas emoções e eles são seguros emocionalmente para que eles possam conduzir a criança da melhor forma. Legal, maravilhoso, eu acho isso incrível e desenvolvo muito, graças a Deus, assim, também o Senhor já me tornou mãe com a inteligência emocional e o autoconhecimento extremamente bem desenvolvido. Mas algo que eu sinto falta e que não traz nesses livros é uma visão espiritual sobre a maternidade. Como a minha jornada até então tem sido completamente baseada
nas minhas experiências com Deus, não é nem completamente baseada, na verdade é totalmente submissa ao Senhor, direcionada por Ele. Eu acredito que não dá para maternar sem o Senhor, sem a presença dele. E é algo que eu senti falta nos livros. E o que eu vejo na maioria dos diálogos, né, de mães, de vídeos que eu assisto, de conteúdo que eu acompanho, é que falta isso. É como se as pessoas se preocupam com muitas coisas no universo infantil, com coisas que fazem total sentido. A saúde, o desenvolvimento, os estímulos, os marcos, os saltos de desenvolvimento, toda a parte estrutural do negócio, né, assim, da maternidade, toda a parte de enxoval e muita coisa, tem muita coisa. O universo materno-infantil é um universo, assim, tipo, infinito. Todo dia desenvolvem mais coisas para a maternidade. Mas eu sinto falta disso. E era algo que eu mais buscava. Então, ao longo de toda a minha gestação, enquanto eu me preparava para o parto natural, eu também me preparava de forma espiritual, de forma de corpo, alma e espírito. Corpo, eu buscava fortalecer a minha musculatura. Alma, eu buscava fazer toda uma transformação na mente, porque eu tinha vivido uma experiência negativa, né, acompanhado um trabalho de parto muito traumatizante, e isso ressignificou. E espiritual, porque eu acreditava que Jesus precisava estar ali, porque para mim a maternidade, ela é uma dádiva de Deus. Ela é um presente de Deus. Então ele tem que estar nela toda. E outra, não dá para maternar sozinha, porque senão a maternidade fica muito pesada, ela fica muito árdua, porque só o Senhor ele consegue renovar as nossas forças. Só o Senhor ele consegue nos dar descanso e paz em meio ao caos. Não é um mar de rosas, é uma bênção, mas é desafiador. É muito desafiador você ter uma vida que depende completamente de você, desde a hora que sai do seu ventre, até eu acredito que o final da vida vai mudar, né? As fases vão mudar. Hoje minha mãe ainda faz coisas por mim, eu já sendo mãe. Então, não é porque eu já me tornei mãe que ela né? Tipo assim, a maternidade dela acabou. Ela segue a maternidade dela. Então, assim, é para sempre. Uma vez mãe para sempre. É um ponto de não retorno. A maternidade é um ponto de não retorno. Uma vez mãe, para sempre mãe. Ponto. E que isso se torna muito mais prazeroso, natural, possível com Deus. Porque sozinho nós somos limitados. As nossas forças, elas são limitadas. O nosso dia é cronometrado. Toda mãe, todo ser humano tem 24 horas. E a sensação que a gente tem é que parece que o dia todo passou e não aconteceu nada. E se você não tiver o descanso que só o Senhor pode trazer para a sua alma, você vai viver uma montanha russa de emoções. Então eu acredito que o que os livros trazem sobre parentalidade consciente, sobre educação não violenta, autoconhecimento, inteligência emocional são extremamente importantes. É muito legal porque tem situações em que você precisa estar emocionalmente regulada para que você possa passar segurança e tranquilidade para o seu filho, porque senão são duas pessoas desreguladas e o caos está instaurado. Minha filha tem 2 anos, então ela está na fase, né, natural de aprender a lidar com as emoções dela, de birra, e às vezes do nada um choro. Então, se eu não estiver centrada e calma, tranquila, me desesperar porque eu não vi nada aparentemente, né, que ela machucou, que ela caiu, para que viesse aquele choro, eu vou desregular junto com ela e o caos vai ficar instaurado. E para além dessa parte emocional, criar os filhos com propósito. Para onde você está direcionando seus filhos? Entender que, o entendimento que o Senhor me trouxe, que os filhos, eles são heranças do Senhor, mas eles não são nossos. Por mais que eu já não tinha o desejo, eu já acreditava que não precisava. E tem mulheres que sonham em ter, que vai ser a realização da vida delas. Mas um filho não é para uma realização pessoal. O filho é para um propósito de Deus aqui na Terra.
Então, entender que, e aceitar isso, entender que eu sou treinadora dessa pequena vida, que eu sou um arqueiro, que ela é uma flecha. A palavra de Deus fala isso, que os nossos filhos são como flechas na aljava do guerreiro. E que como uma flecha, para que a flecha alcance o alvo, ela não vai alcançar o alvo por si só. Ela vai alcançar o alvo dependendo do arqueiro. E que nós, pais, somos arqueiros dessas pequenas flechas. E que espiritualmente temos um papel extremamente importante de direcionar os nossos filhos para o alvo. E qual é o alvo? O alvo é Cristo. Então, direcionar, ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, de casa, de berço, não esperar para que lá no futuro, quando, como aconteceu comigo e por experiência própria, depois de uma vida toda destruída, encontrar o Senhor e aí viver um processo de transformação. Mas de entender que o Senhor está nos dando uma oportunidade de uma nova geração a partir da minha filha sarada, crescendo nos caminhos do Senhor, uma geração com um propósito. Então essa é a visão que eu tenho sobre a maternidade intencional. E nós vivenciamos ela aqui em casa de forma em que trabalhamos todos esses aspectos da inteligência emocional, da neurociência, entender o cérebro da criança, entender o comportamento de forma respeitosa, não é permissiva, é respeitosa, entendendo que por mais que ela seja criança e que eu seja mãe, seja autoridade, ela tem um espaço, ela tem um tempo, e respeitar e ter um olhar gentil sobre ela. E isso favorece demais, mas principalmente um olhar espiritual. E isso vai envolver a minha vida espiritual, a minha busca com Deus e a minha busca para a vida dela. Porque por enquanto ela ainda não tem esse entendimento e ela não vai buscar a Deus sozinha. Ela já tem esse desejo, ela já manifesta, ela já responde, né? Então ela já manifesta interesse por Jesus, pelas coisas do reino, mas ela não tem esse entendimento. Então é responsabilidade nossa, dos pais. E ser intencional é exatamente isso, você ser intencional na direção em que você está levando seus filhos. E aí vai envolver uma série de outras coisas, as palavras, as ações, dizer não, as alianças que você vai fazer pensando no futuro dos seus filhos. E o futuro dos seus filhos, vai muito além da escola, de uma boa escola, de uma escola cara, de atividades para preencher o dia do seu filho. Então tem coisas que são muito mais importantes e valiosas. E eu acredito que ser intencional é olhar fora da caixa. É não olhar somente com os olhos que a sociedade muitas vezes te cobra. Já tem 2 anos, quando é que vai pra escola? Vai além disso. Então, essa é o que eu quero compartilhar com vocês. Vou ali ajudar a pequena que ela está me chamando. Até mais. Deus te abençoe. Fui!